hoje eu vou te falar 3 razões para você fazer um caderninho de manifestações para você. Pois é, eu vou te explicar nesse vídeo o que é um caderninho de manifestações, como é que você faz o seu e 3 razões para você fazer um, tá? Por que é tão importante assim fazer um caderninho de manifestações? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Aline Cruz. Aqui nesse canal eu compartilho meus estudos, as minhas experiências com a lei da atração e hoje eu vim compartilhar com vocês sobre o caderninho de manifestações. Olha só, o que é um caderninho de manifestações? Talvez você já tenha ouvido falar que algumas pessoas fazem, tem vídeos aqui no YouTube falando para fazer um caderno de manifestações e tal, mas às vezes você não sabe como é, fica em dúvida, como é que eu tenho que fazer? Eu gosto de simplificar as coisas. O que eu faço, né? Como que eu tenho um caderninho de manifestações? Simplesmente eu tenho um caderno onde eu listo as coisas que eu já manifestei e vou listando todas as novas coisas que eu já manifestei, que eu tenho manifestado na minha vida. Anteriormente eu fazia um potinho das conquistas. Como é que funcionava o potinho das conquistas? Eu peguei um pote, realmente, e colocava post-its a cada nova conquista que eu tinha, só que o caderninho para mim fez mais sentido, porque o caderno eu vou listando e ali eu tenho a possibilidade de reler as coisas que eu listei, porque o potinho, né, as conquistas elas ficam normalmente em post-it dobradinho, a lista é mais fácil, você vai vendo um volume, né, nas coisas que você vai listando, então para mim se torna mais visual e mais fácil de reler as outras coisas, tá? E aí, se você quiser também, você pode colocar por ano, tá? Você pode colocar por ano. E qual a ideia, Aline? A ideia já é uma das razões por que você ter um caderninho de manifestações, tá? Colocar por ano vai te ajudar a perceber quantas coisas boas, quantas mudanças já aconteceram na sua vida desde então, desse ano, tá? Eu vou te explicar detalhadamente como você fazer à medida que eu vou explicando as razões também. Eu acho que fica mais fácil de você compreender. Porque você vai entendendo por que fazer, o que acontece normalmente quando a gente não faz, tá? Então, eu vou destrinchando para você no meio do processo aqui. Olha só, o que normalmente acontece com a gente? Normalmente a gente se treina para ver o que a gente não conseguiu ou pensar, esse ano não aconteceu nada ainda. Por que a gente tem essa visão? Porque normalmente o nosso foco é mais nas coisas que ainda não aconteceram, nas coisas que a gente deseja e que ainda não se manifestaram. Só que isso é um truque do capeta. Eu falo que é um truque do capiroto, sabe? Como diz era uma novela que a pessoa falava assim, é o sujo. Porque o que acontece, gente? Na nossa realidade espaço-tempo existe a lei do contraste, da impermanência, a lei do ritmo. Está descrita, inclusive, lá no livro Kybalion. E, naturalmente, a gente está sempre desejando por mais coisas. Por isso, é muito comum, se você não percebe, se você não lista, se você não faz um inventário das coisas que você já manifestou, olha o que eu ia falar, gente, já manifestou. O normal é você ficar olhando para o que está faltando, porque sempre tem alguma coisa em processo de se completar, tá bom? Por isso que eu falei que é um truque sujo, porque se você não se treina a fazer isso, é natural que você fique pensando mesmo, nada aconteceu, mas não é porque nada aconteceu, é porque novas coisas agora você deseja nesse momento e por isso você tende a não reconhecer e não perceber quais foram as mudanças. E aí você fica num sentimento que eu tenho falado bastante dele ultimamente aqui no canal, que é de insatisfação. E aí você naturalmente trava as coisas boas que poderiam estar acontecendo ainda mais na sua vida, tá? Então, você listar, você pode fazer o seguinte, olha só, se você não tinha um hábito de fazer, que nem eu, por exemplo, eu não tinha o hábito de fazer caderninho de manifestações. Então, o que eu fiz? Eu listei tudo, absolutamente tudo o que aconteceu, assim, que eu lembro nos últimos meses da minha vida, independente de quando tenha sido, esse ano, ano passado, enfim, todas as coisas boas que aconteceram, boas manifestações, eu listei tudo. E aí, a partir de então, eu comecei a listar desse ano, do mês, você entendeu? O mês aí do mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Porque aí o que vai acontecendo? Todo mês você vai percebendo coisas que estão acontecendo na sua vida.
que você queria, que estão acontecendo, mas que sem perceber você não reconhece. E sempre tá olhando pro copo meio vazio e não pro copo meio cheio, tá? Então, a primeira razão é essa, para você sair do truque, né, do sujo, de ficar olhando para o que tá faltando e se perder na própria lei do ritmo. A lei do ritmo é normal, ela não vai parar para você começar a olhar para as coisas que você tem. Então, se você achar que precisa ter tudo na sua vida, não desejar mais nada, nunca vai existir esse momento, por conta da lei do ritmo, da lei da impermanência ou contraste, entendeu? Então, toda vez que você deseja algo, faça com que você deseje novas coisas. A situação por si só faça com que você deseje mais. E é natural. E aí, se você não se treina para isso, você fica num sentimento de insatisfação, de que nada tá mudando. Então, como faz? Primeiro, né? Como eu falei aqui, eu ia descrevendo. Pega um caderno. Para começo de conversa, lista todas as coisas boas que aconteceram que você esqueceu de catalogar. É como se fosse um catálogo de conquistas, tá? Você pode fazer escrevendo. Se você, de repente, é uma pessoa visual, teve foto disso, pode colocar foto das coisas que aconteceram, não importa. O mais importante é você poder olhar para isso e lembrar. Ou seja, se tornar consciente das suas bênçãos, das mudanças que estão acontecendo na sua vida, tá? Porque a gente, como eu falei, normalmente tende a olhar, porque não aconteceu coisa X, Y, Z ainda, eu generalizo e não percebo as coisas que aconteceram e falo, a vida não tá mudando, não tem nada acontecendo na minha vida agora, e na realidade não é que não tem nada acontecendo na sua vida, é só porque você não está consciente disso por conta da lei do contraste, tá? Então, pega e lista separado mesmo. Faz tudo primeiro, como eu falei, inventário, e depois começa. Terminou o mês, agora a gente tá entrando no mês de junho. Faz um inventário. O que aconteceu no mês de junho? De junho não, desculpa. No mês de maio, de coisas boas. E aí, uma coisa que é muito legal, que eu tenho feito na minha vida e que me ajuda a ter mais clareza das mudanças, é observar em todas as áreas. Eu separo as áreas da minha vida. Porque muitas vezes são coisas que a gente sempre desejou, mas numa área específica e a gente não percebe. Por exemplo, eu tenho passado por várias mudanças e conquistas no sentido de habilidades pessoais, no desenvolvimento de novas habilidades pessoais. E eram coisas, gente, que assim, sabe aquelas listas de fim de ano? Não sei se você sabe, mas aquelas listas de resolução, eu colocava praticamente todos os anos da minha vida. Eu quero que isso se realize, eu quero mudar essa forma que eu tenho de lidar com isso, de lidar com aquilo, de etc e tal. E tem acontecido assim muito rápido na minha vida. E muitas vezes, assim, sabe? Às vezes em semanas eu percebo uma evolução muito grande nisso, só que eu não me dou conta. Aí eu falo que eu sou a mesma pessoa. Quando eu não me dou conta, eu fico naquele lugar de insatisfação. Nada acontece, nada muda. Porque não é que não esteja acontecendo nada, mas é justamente porque agora eu desejo mais. Então, separa as áreas da sua vida. E aí você vai listando, caramba, eu consegui desenvolver essa habilidade, nossa, agora eu tô ficando melhor nisso, em lidar com determinadas situações que antes eu não conseguia lidar. Eu tenho habilidades sociais que antes eu não conseguia ter. E aí você vai listando todas as coisas, tá? Das áreas da sua vida separadas. De repente pode ter sido a conquista financeira, pode não ter sido aquela conquista financeira que você almejou, mas pode ter sido a que você almejava já há muito tempo. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu lembro que quando a gente entrou no marketing digital, a gente que eu falo, eu e minhas irmãs nos tornamos sócias e abrimos uma empresa trabalhando com marketing digital quando a gente saiu do serviço público há alguns anos atrás. E aí o que aconteceu, né? Quando a gente entrou no marketing digital, a gente tinha uma meta financeira. E ali o que houve? Quando a gente atingiu aquela meta, naturalmente a gente colocou outras metas, sabe como dizia a presidenta? Ela falava assim, quando você bater a meta, agora a gente coloca outra nova meta. Era mais ou menos isso, né? A gente dobra a meta. Mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? Quando a gente bateu a meta, o contraste fez com que a gente desejasse por mais. E aquela meta que a gente atingiu já parecia que era lugar comum, não tinha mais significado nenhum. E aí, sem perceber, muitas vezes, você não percebe que você conquistou algo, entendeu? Você só olha que tem um outro algo agora que eu quero tanto que ainda não aconteceu. Então acontecia muito isso com a gente. A gente atingiu a meta, quando atingia uma meta, mas agora a gente quer outra. Poxa, parece que é tão difícil, não sei o que, e às vezes caía no lugar de reclamação.
tá? Então você vai colocar qual é a meta de repente financeira que você atingiu, ou uma habilidade que você desenvolveu, ou de repente algo que você conquistou, seja no relacionamento. Pode não ter sido aquele relacionamento dos seus sonhos, mas uma melhoria no relacionamento com as pessoas que você convive. Você entendeu? Você vai fazendo esse apanhado separado por categoria, tá? Então essa é uma forma de você fazer e uma das razões por que você fazer o caderno de manifestações. É o sentimento, é o reconhecimento das coisas que você tem, tá? A segunda razão por isso é você manter constantemente um sentimento de satisfação. Como assim, Aline? Abraham Hicks fala que existe uma fórmula do sucesso para você conseguir manifestar tudo que você deseja, que é satisfeito no lugar onde você está, ou seja, na circunstância que você tem hoje, e ansioso pelo que está por vir. Quando você começa a listar as coisas que você já conquistou, você percebe duas coisas acontecem. Como eu falei, primeiro você se sente satisfeito e abençoado realmente com a vida. A segunda coisa é que você começa a constatar que muitas dessas coisas que você conquistou, um dia você acreditou que era impossível e agora você tem. Então, o que acontece, né? Como eu falei, Abraham Hicks fala que existe esse estado ideal, essa atitude ideal para que você consiga manifestar qualquer coisa, que é satisfeito aonde estou e ansioso pelo que está por vir. E o ansioso pelo que está por vir, ou seja, eu me sinto super ansiosa pela coisa que vai acontecer e aquela ansiedade boa, meu Deus, você é tão incrível, que vem de um lugar de confiança de que eu sou capaz de conquistar essas coisas. E tem uma grande coisa aqui. Essa confiança, muitas vezes a gente não tem. Quando a gente tem algo que está no processo de manifestar, o que normalmente acontece, normalmente surge dúvida. Eu não acho que eu consegui, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que isso não é pra mim. Quando você olha para trás e percebe que tiveram coisas que um dia você sonhou e que teve esse mesmo sentimento, mas que hoje você tem, você começa a ter mais confiança em relação às coisas que ainda não se manifestaram. Que tal mudar a sua vida em 30 dias com a lei da atração? Tenha acesso à minha rotina diária completa de manifestação com o caderno da permissão. O caderno da permissão não é só um caderno. Além do planner em PDF somente para você baixar e fazer, você também tem acesso a aulas onde eu te ensino passo a passo de cada um dos exercícios. Além de um desafio de 30 dias para potencializar os seus resultados. Adquira agora e se una a dezenas de alunos meus que mudaram suas vidas usando a lei da atração. Começa a olhar para frente, para o que ainda não se manifestou e realmente ficar nesse estado de ansiedade positiva. Nossa, vai ser tão legal, vai ser tão incrível, porque você acredita que vai vir. Porque você começa a perceber que essas dúvidas, elas não são reais, já que antes aconteceram também e você conseguiu manifestar. Então, essa é a segunda razão. Primeiro, que você vai ficar mais satisfeito com a vida. Você vai perceber que Deus não te esqueceu. Você vai perceber que você é abençoado. Você vai perceber que a sua vida está realmente se movimentando na direção das coisas que você quer. E, além de tudo isso, você vai começar a perceber que é possível conquistar as coisas que você ainda não conquistou. Que é possível conquistar as coisas que você deseja realmente. Porque essa dúvida é uma mentira. É só o seu sistema de crenças que ainda não sabe como fazer isso. Mas você começa a olhar para trás e percebe que você já superou várias outras questões, que tem um monte de coisas aí que um dia você não sabia como realizar. E agora você conseguiu. Você está começando a constatar aí, por isso que eu falei para você listar também coisas que não sejam de repente desse ano, tá? Você fazer um apanhado geral realmente, para você perceber aí quais foram as conquistas, as superações que você teve, porque aí você começa a se sentir mais confiante de que esses novos desejos também são possíveis e entra nesse estado ideal do co-criador, que é o satisfeito aonde está e ansioso pelo que está por vir, tá? Então, essa é a segunda razão para você fazer o caderninho de manifestações. Isso vai te ajudar muito, você não tem noção. Agora eu vou falar qual é a terceira razão, só que antes disso eu quero te pedir uma coisa muito importante, que é o seguinte: dá um like nesse vídeo. Eu sempre falo aqui que é uma forma de você contribuir, porque realmente é,
tanto com o meu trabalho, de mostrar para mim o quanto você gosta desse trabalho, o quanto você gosta desse vídeo, de retribuir. A gente às vezes, né, recebe uma coisa boa e não sabe. Poxa, tão legal que ela falou, queria tanto retribuir, a gente às vezes acha que não pode, mas só um like seu já vai ser uma retribuição enorme para mim, para eu saber que você gosta desse conteúdo, para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. E como eu falei, é uma contribuição também é dupla, né? Porque quando você dá um like, você mostra pra mim o quanto você apoia e gosta do meu trabalho. E além disso, você tá contribuindo com a vida de outras pessoas. Já que o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam desse conteúdo também e que vão se beneficiar com ele. Você tá sendo um componente colaborativo na vida de outras pessoas, tá? E aí é uma corrente imparável, porque quanto mais você faz isso, pode chegar a mais pessoas e fica sem dimensão. A sua ação pode impactar o mundo nesse momento. Uma coisinha pequenininha, um like pode impactar o mundo. Realmente, porque o conhecimento, né, ele gera poder e alcança lugares que a gente não consegue imaginar, lugares inimagináveis. Então agora você tem esse poder nas suas mãos e eu espero muito que você utilize, tá? Então vamos lá, deixa eu falar qual é a terceira razão para você fazer um caderno de manifestações. A terceira razão justamente é que vai te ajudar a atrair mais coisas. Pois é, o sentimento de satisfação que você vai sentir vai estar sendo emanado para o universo enquanto você estiver fazendo esse caderninho. Todas as vezes que você voltar para ler. Como eu falei, eu ia destrinchando a forma de você fazer ao longo desse vídeo. Então você vai listar, né? E aí sempre você vai ler. Toda vez que você for acrescentar uma nova manifestação, você lê as anteriores. E mesmo que não tenha uma nova manifestação, é interessante você ler esse caderninho com bastante frequência, porque o que vai acontecer? Você vai emanar um sentimento de satisfação, de realização para o universo, de plenitude. E o que vai acontecer é que, com essa vibração, mais situações que te tragam esse sentimento vai acontecer, ou seja, ele impulsiona novas manifestações. Fica muito mais fácil você manifestar aquelas novas coisas que ainda não aconteceram quando você faz isso. E naturalmente você começa a se combinar com as coisas que estão no seu vórtex. O seu vórtex é a sua realidade vibracional. É onde estão todos os seus desejos. Você, se já estuda a lei da atração há algum tempo, já deve ter ouvido falar aquela coisa. Você precisa se combinar com a vibração do seu desejo. A vibração por trás de todas as coisas que você quer manifestar é o sentimento de bem-estar e satisfação. O que acontece quando você consegue algo que você queria muito? Você se sente satisfeito com a vida, se sente realizado. Então, independente de qual seja o desejo, o sentimento por trás é esse. Então, quanto mais você pratica esse sentimento, mais capacidade você tem de manifestar as mais diversas coisas no seu dia a dia. Sua vida vai ficando cada vez mais mágica. Você vai perceber que vão começar a aparecer manifestações no seu dia realmente. Coisas pequenininhas. E aí você vai lá e você retroalimenta o sistema. Escreve lá no seu caderninho de manifestações. E aí o que você faz? Simplesmente você vai escrever, você vai reler as outras e você vai se sentindo cada vez mais feliz, tá? Como eu disse, você pode fazer um inventário mensal, como eu te falei, e também você pode fazer essa vistoria diária ali. Na hora que aconteceu a manifestação, você pode colocar no seu caderninho, se não for na hora. De repente, você pode colocar no final do seu dia ou fazer no final de uma semana. Mas quanto maior a frequência você revisitar esse caderno, mais você vai emanar o sentimento de satisfação. Muitas vezes a gente quer que a mudança ocorra na nossa vida e se lasca na ação. E muitas vezes a ação não traz resultado nenhum, porque a nossa vibração está num lugar de insatisfação. Eu estou insatisfeita com a vida e quero fazer essa ação para ver se eu consigo mudar alguma coisa nela. Só que o pensamento responsável por essa ação é um pensamento negativo, por isso que não traz resultado. Ou melhor, ele traz resultado. Ele te mantém no mesmo lugar, você entendeu? Você tira a xerox do que está acontecendo ou piora. Porque a vibração que originou a ação é negativa, por isso não acontece a mudança na direção do que você quer. Muda, só que muda igual. É estranho o que eu tô falando, mas a realidade está mudando o tempo inteiro. Só que, como a sua vibração é igual, você cria cópia. Tá tirando cópia o tempo inteiro. Tá mudando, só que para a mesma coisa, tá? Acontecendo alguma coisa, só que sempre igual, entendeu? Então, o seu objetivo
Fazendo esse caderno, quanto mais você faz, o que vai acontecer é que a sua vibração vai mudando. E é a sua vibração que cria a sua realidade. Então, as suas ações vão ter mais potencial de transformação na direção do que você quer. E não só isso. Coisas vão começar a se orquestrar para ir na direção do que você quer. Até mesmo coisas que você acha impossível ou que você acha que de repente não poderiam acontecer, que não são capazes de acontecer, ou que não tem meios ou não tem soluções para acontecer, vão começar a acontecer. Para que você consiga manifestar as coisas que você deseja. Porque o sentimento de satisfação vai ser emanado para o universo, a lei da atração vai trazer mais circunstâncias, ou seja, mais manifestações para que você continue emanando esse sentimento. Tá? Então, me fala aqui o que você achou desse vídeo, se você já faz. O que você manifestou com o caderno de manifestações? Comenta aqui pra mim se você já faz, o que foi, quais foram as manifestações que você conseguiu fazer. Se você não faz ainda, começa a fazer. E eu quero que você volte aqui depois pra me falar. Começa a fazer por uma semana. E aí, volta aqui depois e compartilha comigo quais foram as manifestações que você teve. Isso vai ser uma forma de você impulsionar e ajudar as pessoas que ainda não fazem começarem a perceber o quanto de coisa boa elas podem conquistar na sua vida. Se você não faz ainda o caderninho de manifestação, você está deixando manifestações na mesa. Pois é. Você está deixando algumas manifestações passarem. Então faça, tá? E volta aqui para me contar, para falar o que foi que você conquistou nesse processo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e compartilhar com outras pessoas que vão se beneficiar com ele, tá? Então é isso e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!